Bom, a Poli pediu, como diz, o que ela pediu ainda é muito difícil, né, ter todas as informações, mas eu vou, na verdade, pessoal, aproveitando aí a presença aí de ilustres participantes, a proposta, na verdade, é a gente trocar ideia, né? Então, criar um primeiro fórum aqui, talvez, de debate, a gente possa fazer uma nova, a partir dessa, até essa apresentação como guia, fazer uma nova daqui a 2 meses, 3 meses, não sei, a gente revisitar, né, o tema, já que houve uma prorrogação. É, então, se eu, qualquer tempo aqui, vocês podem me interromper, por favor, tá? Eu não estou vendo aí o chat, a Poli tá, então ela pode me interromper aí, o Adriano, né, me interromper também, tá bom? Beleza. É, bom, aqui é só institucional, todo mundo já sabe, né, o que é FDRI. Para quem não sabe, tem o site, né? Qualquer tempo a gente pode ir lá no site do SPED também, que fala, né, que demonstra, eu posso até acessar aqui, estou com ele aberto aqui, por exemplo. Qualquer tempo você pode ir no site do SPED e quiser saber mais de REINF, basta clicar aqui na FD REINF, né, que você vai saber tudo que tem acontecido e as últimas notícias, né, que é o que eu até trago aqui na apresentação. Então, eu vou passar rapidamente para a gente poder ter um tempo juntos conversando aí. As novidades recentes, né, a prorrogação, vamos falar um pouco dela. O manual de desenvolvedor, que está mais atual, mais recente, fevereiro. A gente está aguardando aí, ia até falar isso mais na frente, mas adiantando, a gente está aguardando também uma atualização do manual do usuário. Também está numa versão, precisa de umas pequenas correções daquilo que a gente tem, o pessoal tem conversado aí, discutido, né, depois dos testes. E esse limite de prazo de transmissão do modelo síncrono aí também tem a novidade, tem essa alerta, mas com a prorrogação, né, automaticamente foi prorrogado também o tempo de que vai ficar aí o modelo síncrono, né, síncrono assíncrono, quer dizer, o layout 151 ainda vai manter como está até meados aí do fim do ano e prorrogou, né? Vai prorrogar também. É preciso noticiar isso aí em função da prorrogação, né? Então, quer dizer, houve a prorrogação, não vai ter impacto naquele REINF que a gente já transmite, a família 2000, então, sem problema, continuamos aí nos ambientes de produção sem problema. E ganhamos um prazo para as transições aí da família 4000, né? Então, vamos falar sobre isso aqui um pouquinho. Falando então sobre o cronograma, né? Foi publicado ali em 6/3, ficamos aqui no GDE sempre conversando sobre isso, a gente sabia que ia acontecer, mas como diz o outro, né, nós não podemos oficializar enquanto não ocorrer. Então, a notícia foi publicada aí dia 6, né, através do IN. Deve ter algum outro ainda complemento de instrução normativa ou de orientação pelo próprio site do REINF para algumas situações que o pessoal está perguntando ainda. Essa que eu te falei, essa que eu acabei de falar aqui da questão do síncrono assíncrono, layout 151, quando fica, né? Então, quer dizer, automaticamente está prorrogado, mas as pessoas ainda perguntam sobre isso aí. Então, com relação à mudança, né? O que ocorreu é que os eventos, que seria agora março, eles foram para setembro, aquelas entregas, né, as transmissões de evento, mas sem ainda apurar DAF via DCTF Web. Então eu posso entregar esses eventos até 15/10. Na verdade, vou estar aberto, eu posso retificar, posso reabrir esse período, enfim, não teria nenhum problema, porque não tenho DAF para pagar, né? Esse período, setembro, outubro, novembro, ele na verdade, para a gente estar fazendo teste com os nossos sistemas reais. Na verdade, eu sempre falo isso, né? Eu sempre defendo essa pauta de que é a oportunidade que você tem de estar testando o seu ambiente em produção junto à receita, né? Dos seus eventos, ver se está tudo sendo entregue direitinho, antes do jogo estar valendo, que é janeiro de 24, né? E aí já pensando na substituição da DIF lá na entrega em 2025. Então, acho que a Receita já estava com isso no radar, e eu achei até bem arriscado aí, né? Talvez o ideal fosse um tempo antes aí, dezembro, talvez já fazer a DCTF Web dos eventos de dezembro, por exemplo, para testar a DCTF Web, né?
Então, assim, os caras já vão testar a DCTF Web com o período de janeiro de 24. Então, se der algum bizil, podemos correr o risco da DIF ainda prorrogar. Mas eu acredito que não. A turma provavelmente vai seguir o modelo de DCTF Web como é hoje para o INSS, né? Então, funcionando direitinho, gerando o DAF lá, tudo bonitinho. Mas Ô, é uma Juninho, opinião. Oi, boa tarde. sim, querido. O que você está querendo dizer com prorrogar a DIF é caso transborde a validação para 2024, poderia ter algum período tendo que ser entregue em paralelo pela DIF, né? Isso que você quer dizer, né? É porque se a DCTF Web, né, em 15 de fevereiro, efetivamente não funcionar, poderia haver um ruído, uma reclamação, né? Mas eu creio que não vai haver, mas poderia haver. Então, o evento de janeiro, aí vai que a Receita fala assim, não, tá bom, então, o DCTF então vai valer a partir de março, vai, sei lá. Quer dizer, aí você poderia ter Aí já algum gerou DIF ruído. para entregar. Você É poderia isso aí. ter um ruído, né, com relação aos 2 primeiros meses de 24. Porque, na verdade, você tem um evento lá transmitido, beleza, tal, daria para substituir a DIF, mas do ponto de vista da DCTF, não substituiu. Então, pode ter ruído, entendeu, Zé? Nesse sentido que eu estou Sim, dizendo, tá? Então, beleza. quando eu falo de arriscado, é isso, quer dizer, eu acho que foi um risco. Poderia ter colocado essas entregas, ao invés de adiado para setembro, adiado para agosto e talvez novembro, dezembro, quando é CTF Web, sabe? Sim, para que Sim, você pudesse testar os eventos, a transmissão dos eventos, a apuração lá das retenções de R, PIS/COFINS, da DCTF, recolhimento de DAF, compensação e por aí vai, né? Então, não sei. Eu acho que é a opinião, né, minha. Agora já foi publicado, minha opinião não vale nada. Fica quieto. Beleza? A defesa que eu falei? Então, beleza. Vamos para frente aqui. Com relação a registros, né, pessoal, não mudou, está aqui um desenho apenas, quer dizer, não mudou o fluxo, e eu deixei até para o final lá, talvez a gente abrir, se houver tempo, abrir os registros, conversar sobre eles, a ideia é essa, a gente debater um pouquinho. Eu vou deixar um pouquinho aqui para o final, tá? Falar sobre cada um, mas com a intenção da gente trocar ideia, tá? Então, não há mudança, né, na estrutura aí de registro, não houve novo registro. O que está havendo, às vezes, o manual de técnico tem algum ajuste de campo, tamanho, uso, essas correções elas vão fazendo, então, vão sendo feitas, então, muito cuidado aí, né? Leia os manuais, que é a recomendação que eu deixo lá no final. Vamos para frente. Então, os manuais estão aí, a gente está aguardando aqui o desenvolvedor está aí, o 2.2, o último, e o do usuário 2.1, né? Que a gente deve ter alguma publicação aí, eu acho, tá? Acredito que deva ter ainda nos próximos meses alguma correção no manual. A verdade é a seguinte, vamos falar a verdade. As empresas, né, tiveram muita dificuldade para testar nesses últimos períodos. Eu confessando aqui, nós não conseguimos testar, né, a solução que nós temos. Está sendo feito testes pela solução e as respostas que a gente tem aqui estava tendo alguns problemas com o próprio Serpro, né, no retorno, alguns erros, algumas situações que estavam ruins. Eu não sei qual a experiência de cada um aqui com a sua solução de software, se se, né, pensando, né, que a implantação seria agora, como é que estavam aí os testes, né? Então, a gente pode abrir depois o microfone aqui e cada um falar um pouquinho. É, e eu acho que até por isso, né, houve a prorrogação, mas segurou o máximo para que as pessoas, para que as empresas pudessem testar um pouco. E se você também prorroga lá em dezembro, talvez não, a software house aí não fizessem os testes. E aí foi importante fazer. Então, o CEPRO pôde sentir aí algumas situações de erro, trouxe aí algumas questões, né, internamente aí junto com as empresas piloto. É, Questões mesmo de layout mesmo, teste, validação, aquelas regras de validação de campo, de registro, enfim, vem com erro, a regra não funciona, o que era previsto não acontece, esse tipo de coisa, né? E, então acho que eles aproveitaram, né, estenderam ao máximo aí, para deixar para publicar aí nos últimos minutos mesmo, a gente sabe como funciona o processo.
Então, houve teste. E aí, agora vai continuar, né? Eu acho que tá se pedindo aí um teste até um pouco maior. Ontem mesmo, ouvi, né, do CEP, assim, uma solicitação de que as empresas comecem a mandar volume, não só teste de cenário, mas comecem a testar volumetria também. Então, fazer alguns testes um pouco mais reais, com um pouco mais de volume de dados, esse tipo de situação. Então, enfim, foi legal, né, essa prorrogação um pouco para que houvesse mais testes, tá? E da nossa parte, da mesma forma, né, pessoal? E aí, aqui agora eu quero conversar um pouco, quero colocar aqui temas para a gente debater, né? Para a gente trocar ideia. A Poli trouxe esse desafio aqui, eu tentei aqui colocar alguns temas na tela de transição da DIFA, falando um pouco mais aí de projeto, como que está o projeto em cada empresa, e depois nós podemos entrar aí também em detalhe de perguntas aí. Eu também tenho as minhas, viu, pessoal? Também tenho as minhas. Também tenho dúvidas ainda. Hoje mesmo a gente estava reunido aí, como por exemplo no caso da Uzi Minas, né, com o Bradesco, que faz para nós os tratamentos, né, com relação à distribuição de dividendos e JCP, por exemplo, né, e nos manda um arquivo para importação na DIF. E a gente discutindo com eles aí dentro do nosso projeto como que se dará aí, né? Porque hoje o envio é anual e vai ser um envio mensal. Qual que é a estrutura que eles vão nos mandar, porque não será mais da DIF, né? Vai ter que ter alguns dados complementares, algumas coisas que a gente vai precisar. Então, para vocês verem o nível que a gente está discutindo, né? Em que estágio nós estamos. Então, eu queria primeiro, talvez a gente possa discutir cada ponto aqui, alguém queira falar. A primeira seria a questão de definição de solução de software e versões de entrega. Quer dizer, no meu caso, no nosso caso, né, nós estamos ainda, só para vocês entenderem, né, nós estamos ainda instalando a nossa solução de software ainda. A gente nem, não consegui, eu, né, Uzi Minas, não consegui testar nenhum evento com a minha solução, né? A solução já testou, mas nós não testamos, direto no server. Então, só para vocês entenderem. E, e a prorrogação era esperada por isso também, né? Então, precisa de versões de entrega, ela está amadurecendo, e no nosso cronograma aqui eu preciso instalá-la. E como ela é SAP, né, eu dependo ainda de uma série de fatores. Só para vocês terem ideia, a minha previsão aqui de fazer algum teste dos meus eventos provavelmente será na segunda quinzena de abril. Só para vocês entenderem o estágio que eu estou. Beleza? E aí eu passo para o próximo ponto, que é o que nós estamos fazendo nesse meio tempo? Nós estamos fazendo, aproveitamos, né, o período de fevereiro da DIF, janeiro, fevereiro da DIF, aí, para revisar cenários que a gente informa pela DIF, os códigos, quais são, o que nós estamos transmitindo, como o caso do Bradesco que eu comentei aqui, né? Para que a gente possa dizer, primeiro, quem vai cuidar, né? O que está no E-Social, o que está no REINF, e a gente trabalha muito próximo ao RH aqui, troca muita ideia, né? Graças a Deus a gente tem uma boa proximidade, uma turma boa, a gente trabalha muito, muito junto, até por causa do INSS, né? Não sei como é que vocês fazem aí, no próprio INSS, a gente tem uma interação muito grande, porque a gente vê eventos do REINF, mas quem transmite a DCTF Web na Uzi Minas é a equipe de RH. Eles transmitem, eles geram o DARF, a gente ajuda no processo de compensação, quando existe, quando tem, e podendo compensar, né? E se houver o pagamento, geração do DAF, e o RH cuida do pagamento, né? A contabilização e pagamento. E a gente cuida da parte de DCTF, né? De informar o DAF, DCTF. Então, não sei, eu acho que posso, por enquanto, parar por aqui, talvez para a gente fazer algum debate. Alguém gostaria de falar? Não sei, Poli, se alguém levantou a mão aí. Por enquanto ninguém levantou, mas eu Não. acho que pode deixar livre para comentar sobre o sistema, se alguém já fez algum teste. Que estágio está, né? Que estágio estão? O Márcio Franklin levantou aí, fica à vontade, Márcio. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Juninho, Zé Adriano, Boa Poli. tarde. Boa tarde, Márcio. Então, Juninho, você falou de um tema aí
que, na verdade, quem está cuidando desse projeto na companhia é o Rafael Cruz, mas ele está em outra reunião, e eu tenho conversado muito com ele, e esse problema de dividendo aí também a gente está com dúvida como é que a gente vai fazer essa entrega, sabe? Aham, A gente está mapeando tanto de dividendos quanto de JCP. sim. Eu acredito que a gente é um cenário um pouco diferente, que a gente não tem tanto, não é um SA de capital aberto igual vocês, né? Aham, Mas nós vamos ter, hoje a gente faz essa entrega na ADIRF e vamos ter de fazer na REINF. Aí como também são dados sensíveis, né? uhum, A gente está mapeando como é que a gente vai fazer essa entrega também. uhum. Uma dúvida que a gente tem também aqui a gente tem dividendos para exterior, né? Também como é que nós Sim, vamos remessas para o exterior. remessas também a Uhum, gente tem, né? uhum, Tá fazendo um mapeamento também uhum, dessas informações, mas esse aí é um ponto sensível que a gente identificou aqui na CBMM, entendeu? Só uhum, comentar, uhum. né? Mas Não, perfeito, perfeito. não é dúvida não. Nós temos também, tá, Márcio, a- o volume nosso é grande, né, significativo, né? Bom, no caso de JCP e dividendos, até englobando exterior, porque tem uma separação do que a gente chama de remessas para o exterior, diferente do dividendo aí, né? Tem uma separação, mas é JCP no caso. Mas porque tem aqueles pagamentos também, né? De assistência técnica, então a remessa para o exterior muitas vezes confunde lá com a venda para fora. Mas o que a gente tem aqui, como o Bradesco manda para a gente isso tudo, já vem tudo prontinho na DIF, nós não tínhamos muita preocupação, né? E agora, a gente fez uma reunião com eles, porque houve em alguns momentos de discussão dentro do fórum, dos grupos piloto aí, de outras reuniões que eu já participei de REINF, de evento e tudo, havia algumas dúvidas do tipo, o banco é quem vai enviar, no meu caso, por exemplo, né, que tenha um parceiro que faz, né? Aí ficava a pergunta, será que o banco vai enviar? Banco que vai mandar essa informação? Então, hoje isso está mais claro para nós, quer dizer, isso é uma obrigação nossa, né? Como a gente envia a DIF, a gente também vai continuar enviando o evento da REINF. Então, quer dizer, pacificou, não existe essa dúvida. A gente apenas levantou isso porque havia esse ruído em algumas conversas. É, e aí, o banco já falou que está trabalhando, né, com outros clientes também, para mandar um layout padrão que possa atender, né, a estrutura do REINF, tá? Dos campos que estão no REINF. Ou seja, e aí, falando agora com você, né, vocês aí, com certeza passa pela solução de software, né? Então, provavelmente, vou ter aqui o banco falou de CSV, né? A gente fala de Excel, mas CSV é a extensão lá que o Excel também lê. Provavelmente nós teremos uma estrutura que a gente vai ler o CSV, né, vai importar para dentro do sistema, digamos, que vai fazer o processo de REINF mensageria, que ele vai traduzir isso ali no 4010, 4020 e vai transmitir esses eventos, né, para a Receita. Tá bom? Creio que vocês vão caminhar na mesma linha. Provavelmente, solução de software, vocês vão ter uma planilha, estruturar uma planilha que vocês vão importá-la, né? Ou então digitar manualmente dentro do sistema lá da solução e vão transmitir. Provavelmente é isso, né? Estamos falando a mesma língua? Isso A mesmo, ideia? a Beleza, mesma ideia. beleza. Agora, uma outra dúvida dentro desse tema, né, que pega, é a questão de pagamento. Até lá no final aqui tem até aqui, na verdade, é o próximo tópico aqui, ó, eventos de pagamento de área descendial. Por quê? Porque alguns desses eventos, né, no caso do dividendos, me parece que é assim, eu posso estar enganado, mas pelo que eu entendi é isso mesmo, o banco paga, o banco retém. Então, ele teria caráter informativo, né? Parece que 3 dias depois, se não me engano, há o pagamento, não é isso? Às vezes descendial, talvez vocês possam falar com mais propriedade. Então, esses casos também já foram discutidos em fóruns também, e o que eu tenho
Qual que é a ideia que eu tenho até então, né? É que eles serão de caráter informativo, ok? Você vai apenas informar, entenderam? Até aí? É, e é, não já gerava, digamos, DARF a pagar, porque ele já foi pago, né? Tá certo? Tá Há certo. uma outra linha, uma linha de se fazer uma compensação. Isso é uma outra linha, ou seja, você gera, sim, o DARF a pagar, né? E compensa, né? Desconta dos que já foram pagos. Essa é uma outra linha de raciocínio. Eu ainda mantenho a primeira linha, tá bom? Que eu acho que é isso que vai acontecer. Né, que a gente ficou na dúvida, assim, como é que a Reinf vai tratar isso, né? Vai ter um código, né, específico, mas eu acredito que vai ser um registro específico que a gente vai estar informando mensalmente, né? Não, eu acho que o registro, né? Os registros já estão lá. A tabela de rendimentos vai trazer talvez um pouco de luz em relação a isso. Eu entendo que você vai informar. A discussão é recolhimento. Então, o É, recolhimento, ele não muda, pelo que não, nós parece estamos que entendendo, não, a ok? gente entendeu que não muda também E a não. Ele legislação tá, teria que né, mudar, inclusive, né? teria de mudar. E esse recolhimento ele tá lá no Marfon, né, que a gente chama. Isso, como você comentou aí, né? O modelo, né? Ocorre, vamos dizer assim, o diário seria o 3 dias, né? Quer 3 dizer, dias, você fecha ali os decêndios e você tem 3 dias. paga e tem, né? Dentro do decêndio tem 3 dias para recolher o IR ali. Então, Exatamente. isso não vai mudar. Isso substitui a DIF, né? É, não haveria problema sob o ponto de vista de que seja informativo, né? Então, não vou ter caráter informativo. Beleza, até aí tá beleza. Estou recolhendo direitinho, estou cumprindo legislação, como você falou, uma fonte, tal, cumprindo a regra direitinho, estou recolhendo, estou pagando, estou informando. Beleza? Quer acrescentar mais? Eu só retornei aqui para. Acho que a gente podia Não, chamar, fazer uma chamada aí, ó, Fabrício, fazer um comentário aí sobre Minas Ligas. Ô, Júnior, Oliver, Minas Ligas, tudo bem? Tudo, e você? Assim, a respeito de pessoa física, tá? Que é uma dúvida que Tá, está gerando aqui para a gente. Duas tá, situações. Primeiro, autônomos tá. seria, não sei se enquadraria em RI, seria mais voltado para a social. Ele está aqui, está na próxima tela aqui, a gente pode discutir Ah, um sim. pouquinho, tá? Ó, Ah, sim. tá bom? E Podemos a até entrar nela, mas. outra questão, pessoa física, seria os dividendos pessoa física, Bom, do acionista pessoa aí, física. aí nós estamos falando aqui dessa situação aqui que é o item 2, né? Bacana, né? Uhum. Que aí, no caso do dividendos pessoa física, é 100% REINF. 100% RI, né? REINF, sim, Ah, sim. tá. Ele não transitaria, no caso de acionista, não é social. Não, entendo que não. Não Ah, sei tá. se os Não, isso colegas aí. têm visão diferente, mas entendo que não. Por quê? Qual que é a premissa sempre, né? E-social é tudo que tem vínculo com folha. Uhum. Então, o autônomo ficou numa dividida de bola durante muito tempo, coitado. Ele foi para um lado e para o outro várias vezes. Ninguém queria ele, né? Ninguém queria assumir, no Ninguém caso, né? queria assumir, tá? Mas, se você olhar hoje, para o INSS, o autônomo fica lá. Se você faz um RPA, por exemplo, é no E-Social, tá certo? Correto. Então, a gente sempre defendeu, né, pelo menos no caso da Uzi Minas, junto com o nosso RH aqui, a gente sempre defendeu que o autônomo estivesse lá no E-Social. E o fisco também caminhou dentro dessa linha, ok? Por quê? Porque já é como se fosse vinculado mesmo, tem um vínculo com folha. Não, eu tenho Vamos junto. esse mesmo entendimento, Juninho, que parte de autônomo seria no E-Social. Eu creio, viu, até aproveitando aqui, me veio mente rápido, a gente tem pedido, eu não sei se o manual do usuário já contempla essa questão, essa discussão, tá? O atual que está lá, mas a gente tem pedido que o manual traga essa informação também, tá? Para não ter bola dividida. Bacana, mas é porque no cabeça dos caras que cuidam aí de E-Social e Receita já está bem claro essa questão do autônomo, bem claro. Assim como, pessoal, eu nem coloquei aqui não, mas está numa outra tela na frente, o caso de
rescisões trabalhistas, por exemplo, né? Então, rescisões trabalhistas estariam no E-Social, tá? Se alguém tiver um entendimento diferente, podemos debater. E decisões cíveis, judiciais, que parece ter alguma relação de trabalho, exemplo, né? O cara saiu da empresa e depois, na esfera civil, ele pediu, por exemplo, que a empresa pagasse, ganhasse lá 1 ano, 2 anos, 10 anos de plano de saúde, ou, né, uma viúva pede alguma coisa, pensão, ou plano de saúde também, enfim, essas questões de vara civil. Não sei se vocês têm isso dentro dos ambientes de vocês, né? A RH que normalmente cuida disso hoje. E nós discutimos muito isso aqui, e vai dar uma dor de cabeça danada, porque nós temos que levar isso para o REINF. Isso não está no E-Social. Ok? Podemos discutir, está na tela na frente. Se vocês me permitem, eu vou avançar aqui um pouquinho e depois eu volto na questão das tabelas. Deixa eu colocar aqui, ó, esses temas que eu estou falando aqui. Eu trouxe esses aqui porque, aproveitando a pergunta do Oliver, né? Tô deixando vocês lerem, né? Não falei nada que eu estou deixando vocês lerem. Tá certo? Então, né, Oliver, ó, o autônomo continua no E-Social, né? Certo. Certo? Eu não coloquei o dividendo aqui, né? Porque a gente estava tratando lá atrás, mas podemos trazê-lo depois aqui, complementar essa tela, atualizar. Isso pode ser um documento para a gente aqui, ficar avançando aqui, né? Para nós. Ou vocês podem usá-lo, depois a Poliana vai distribuir aqui, pode usar para fazer internamente a segregação, né? Porque eu comentei aqui que, voltando aqui um pouquinho, né? Eu comentei que o trabalho é o quê? Identificar todos os cenários transmitidos pela DIF, né? Quem vai cuidar, ou seja, para onde vai, E-Social REINF. E importantíssimo, aqueles talvez que hoje não estão mapeados, que eu tenho dúvida, que eu não entrego na DIF, que vão surgindo, sabe? Algumas coisas que hoje surgiu lá na discussão com o banco lá, dois casos lá, duas situações que a gente não informou na DIF. O pessoal comentou um negócio, por exemplo, de valores pequenos, e eu não sei se é porque não gera, não sei aquele em relação à DAF, não gera o valor a recolher menor do que R$ 10, ou alguma coisa próxima disso, talvez o Márcio possa me ajudar aí, mas que talvez que tem que vir para a DIF, do ponto de vista informativo. Perdão, que tem que vir para o REINF, mas que hoje não vai para a DIF. Depois nós ficamos de fazer uma lição interna aqui e discutir esse tema com eles. Eu não sei nem dizer para vocês, mas estou do jeito que eu ouvi lá, eu estou trazendo, eu nem conhecia, nem sabia disso, né? Aí a Júnia falou, tem mesmo. Eu falei, Júnia, você não me falou, né, sobre isso, mas não informa na DIF hoje, aí eu quero entender melhor o que que é, tá? Qual que é esse cenário. Mas, então, esses não mapeados aqui, eu coloquei da propaganda, né, que não é uma preocupação, porque os agentes, eles recolhem o IR, a gente não retém deles, mas pelo que eu entendi também, tem entendido, né, a gente teria que informar lá no 4080 se você teve fornecedor de propaganda, que a gente tem que informar lá. Então, esse é um cenário que nós estamos mapeando também, procurando entender também, tá? É legal que vocês relacionem aqueles que têm dúvida mesmo, como a gente está discutindo aqui, como é que isso vai ficar. Aí você tem lá um grosso, lá, né, uma quantidade, 98% tá ok, tá na DIF, já vai estar REINF, tá tranquilo, tá mapeado, beleza. E os que não estão, como é que eu vou informar, né? Aí volta naquela questão que o Márcio comentou, talvez de fazer ali, né, manualmente dentro da solução de software, preencher uma tabelinha, transmitir, enfim, tá, para cumprir a obrigação. Bacana? E aí, gente, a vigência aqui de setembro, né, entrada em produção de forma paralela, sem apuração da DCTF-UE, possa trazer ali também um pouco de luz para a gente. Então, é muito importante que você tenha, né, foque aí no desenvolvimento do seu sistema para estar pronto até agosto, para que você possa, ali em setembro, transmitir evento, para ver
está tudo chegando, se tem erro, se não tem erro, que tipo de consistência que vai ocorrer, de erro, né? Para que você possa aprender corrigir o seu sistema ali durante os 3 meses e em janeiro de 24 entregar, né, a declaração bacaninha, sem nenhum impacto. Perfeito? Essa ideia aqui tá? Por fim, teria 2 tópicos aqui, eu vou voltar lá naquele 40-10 para discutir, se for o caso. A questão da tabela de rendimentos, que eu queria falar um pouquinho, e essa questão aqui de estudar, acompanhar o manual. Estejam atentos lá à publicação, né, a esses manuais aqui, que a gente comentou, né, sempre que tiver alguma notícia, dá uma olhada, ou quem não viu ainda, né, dá uma olhadinha, passar o olho, pelo menos no do usuário, tá? Porque o desenvolvedor é mais complicado, né? Estrutura de layout também, mas o de usuário não. Ok? Aí, pessoal, tabela de rendimentos. Esse aqui é o último tópico básico aqui da apresentação. Muitas empresas têm dificuldades, estão tendo dificuldades com essa. Tem se falado demais de natureza de rendimento. Então, é importante darem uma olhada, né? Tentarem abrir uma tabelinha Excel e identificar, né? Como eu falei, você fez lá o mapeamento. Mapeei, entendi quais são os eventos que eu tenho, quais são as situações que ocorrem. Né, vamos dizer assim, a maioria é pessoa jurídica que presta serviço e eu retenho IR, PIS, COFINS, CS, né? 1708, 5952, que é o PIS, COFINS, CS conjunto, né, e tal. É, e aí, a maioria, beleza. Opa, esse aqui está mapeado, já tem lá no meu sistema, já consigo, já está na DIF hoje, já tem processo, maravilha. E agora, o que é cada um desses caras aqui nessa natureza de rendimento? Como é que eu vou colocar, né, dentro desse processo? Ok? Então, a tabela é imensa, ela tem 20 e poucos itens lá, grupos, né? E a gente precisa, dentro de cada grupo desse, tem o detalhamento da código da natureza, e vai ser importante para a gente informar na REINF. Talvez até isso gere, né, seja o campo que vai ser tratado pela Receita, com certeza vai ser tratado pela Receita, para as regras de erro, inclusive, tá? Para as regras de erro. Agora sim, ótimo. Então tá jóia. Bom, pessoal, inicialmente a gente, né, apresenta um pouquinho do nosso escritório, que é um escritório que atende a todas as áreas do direito empresarial. Então, aqui estão as nossas áreas de atuação principais, né, agronegócio, recuperação de crédito, societário, fusões e aquisições de mercado de capitais, ambiental e minerário, contratos comerciais, shopping centers, arbitragem, mediação e conciliação, direito digital, proteção de dados, questão da LGPD, né, que também a gente tem atuado bastante aqui, trabalhista sindical e os contenciosos, né, cíveis e empresariais, o imobiliário, urbanístico e o tributário e fiscal. Então, a gente entende que é um escritório que dá para fazer uma assessoria bem geral para a empresa. Nossos sócios são aí o João e o Cristiano, os fundadores, e a Kelly e o Pedro, que ia estar aqui hoje conosco, mas o Pedro acabou tendo uma situação aqui que ele teve que nos abandonar por hoje, mas ele volta na próxima apresentação. E aí vamos falar do nosso tema, né, que é essa situação da questão da coisa julgada e esse julgamento que ocorreu pelo Supremo. E muita gente está falando que é o fim da coisa julgada, o que aconteceu, como é que vai ser isso. Vamos tentar dar uma destrinchada no entendimento, né, e nas principais repercussões disso aí. Para a gente começar, então, o que a gente acha, né? A gente precisa, primeiro, nivelar todo mundo e vamos falar o que é a coisa julgada, né? A coisa julgada é aquela qualidade de uma sentença que faz com que a sentença seja imutável e indiscutível. Ou seja, não cabe mais nenhum recurso sobre aquela decisão. Então, ela não vai ser alterada mais. Essa é a clássica definição da coisa julgada. E aí eu trouxe aqui o que as normas do artigo 502 e 503 do Código de Processo Civil falam sobre isso.
O 502 fala que denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, que é exatamente o que a gente falou. Não cabe mais nenhum recurso contra aquela decisão. E o 503 fala que a decisão que julgar totalmente ou parcialmente o mérito tem força de lei no limite da questão principal expressamente decidida. O que é isso? Então, o que normalmente o pessoal fala é o seguinte: a sentença ela tem força de lei entre as partes, uma vez que ela transitar em julgado. O que é transitar em julgado? É não caber mais recurso contra aquela sentença. Existe, por outro lado, uma ação específica prevista no Código de Processo Civil também, que é feita para desfazer, rescindir uma sentença. Essa ação é chamada de ação rescisória. Ela tem essa finalidade, por quê? Porque em alguns casos uma sentença pode transitar em julgado e acontecer algumas hipóteses de erro na sentença. Então, aquela situação não poderia ficar imutável para sempre, né, diante de um erro que ficasse confirmado posteriormente. Um caso clássico, para ficar bem didático sobre isso, seria, por exemplo, uma sentença que for proferida com base em uma prova falsa. Uma pessoa que foi lá e fez um depoimento falso, comprovadamente falso. Então, é possível que se anule uma sentença, rescinda essa sentença com base nisso. Também, quando há uma expressa violação de alguma lei, né? Então, esse tipo de situação permite que seja ajuizada a ação rescisória. E é aí que está a discussão principal, porque o entendimento, né, do STF, ele era anteriormente de que, caso o fisco caso houvesse uma modificação do entendimento sobre determinado tributo e uma pessoa tivesse uma sentença transitada em julgado daquele tributo em seu favor, se tivesse uma modificação, o fisco teria que entrar com essa ação rescisória ou não? E cenas dos próximos capítulos. Mas agora a gente tem que falar um pouquinho do que é o controle de constitucionalidade. Por quê? Porque são as ações que são julgadas no Supremo, em geral. Esse controle ele pode ser concentrado ou difuso. O que é isso, né? O concentrado são ações que têm determinadas pessoas podem entrar com essa ação, por exemplo, o Procurador-Geral da República, a Ordem dos Advogados do Brasil, partidos com representação no Congresso, etc. Não é qualquer um que pode entrar com essas ações. E essas ações são feitas para discutir a constitucionalidade em tese, abstratamente, de uma lei. Então, digamos que exista uma lei e o Procurador-Geral da República, por exemplo, entenda que a lei é inconstitucional. Ele entra com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, arguindo essa inconstitucionalidade. Da mesma forma, pode-se entrar com ação declaratória de constitucionalidade. Mas por quê? Se a lei ela já é feita, né, pressupõe-se que, quando uma lei é editada, ela é feito um controle de constitucionalidade, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, pressupõe-se que a lei é constitucional, né? Ninguém imaginaria que fosse ser feita uma lei inconstitucional, né, para que se necessitasse de uma ação declaratória de constitucionalidade. Mas o que acontece em muitos casos é que, quando uma lei começa a vigorar e várias ações de pessoas pelo Brasil inteiro começam a ser favoráveis, declarando a inconstitucionalidade daquela lei, às vezes os entes políticos, né, no caso, por exemplo, um partido, entram com essa ação de declaratória de constitucionalidade para exatamente acabar com essa discussão em âmbito nacional. Então, vai declarar que ela é constitucional ou não, né? Então, os efeitos dela acabam sendo os mesmos da ADI, só que elas são
contrárias, né? Uma serve para declarar a inconstitucionalidade e a outra para declarar a constitucionalidade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é uma ação um pouco diferente que quando se está discutindo se determinada lei viola algum preceito fundamental da Constituição. E, finalmente, a ADI por omissão, né? Quando uma determinada conduta dos entes, né? Principalmente dos legislativos, acabam por gerar inconstitucionalidades. Por exemplo, não regulamentando determinada previsão constitucional, né? Mas, em regra, nós trataremos aqui, porque 90% dos casos são de ADIs. Esse é o controle de constitucionalidade concentrado. Mas também existe o controle de constitucionalidade difuso. Por quê? Porque o que acontece? Toda ação que é ajuizada, ela pode chegar no STF. Ela tem, eventualmente, se a discussão for constitucional naquele processo, aquele processo pode chegar, tem potencial para chegar no STF. Chegando no STF, o STF vai analisar aquela situação concreta e vai falar se aquilo ali viola ou não a Constituição. Se há uma norma ali aplicada que é inconstitucional ou não. Mas essa decisão só vai valer para as partes do processo. Só que como isso acabou gerando um enorme passivo processual no Supremo, os processos do Supremo foi criado um novo requisito para chegar no Supremo nesses processos individuais, que é o requisito da repercussão geral. E aí o seu processo só vai ser discutido no STF se ele tiver a tal da repercussão geral. Ou seja, esse processo tem que ser uma tese que vai afetar vários outros processos e, por isso, o que ficar decidido nesse processo que tiver repercussão geral vai valer para todos os outros. E acaba que, com isso, esses processos que eram originalmente do controle difuso de constitucionalidade têm efeitos parecidos com o de controle concentrado, porque ele passa a ser geral para todo mundo, né? Pessoal, se alguém quiser interromper a qualquer momento, pode falar qualquer coisa aí, fazer pergunta, acrescentar, sugestão, o que for, viu? Então, esses são os controles de constitucionalidade. O que aconteceu no caso específico daquele julgamento do STF que tratava da contribuição social sobre o lucro líquido? Em 16/12/88 foi instituída a contribuição social sobre o lucro líquido. E aí, essa lei ela era muito controversa na época, porque ela estabeleceu que o objetivo dessa contribuição é o financiamento da Seguridade Social e a base de cálculo seria o resultado do exercício antes da provisão para o imposto de renda. Várias empresas, então, com base nessa previsão aí, entraram na justiça arguindo a inconstitucionalidade da lei, porque ela seria uma bitributação, seria um bis in idem, que ela estaria tributando a mesma base do imposto de renda da pessoa jurídica, né? E, além disso, eles argumentavam que era uma lei ordinária e não complementar. E, então, essa questão foi sendo debatida na primeira instância em várias empresas nessa época, e várias empresas começaram a ganhar processo declarando inconstitucional essa lei. E essas empresas, muitas vezes, esses processos não chegavam até o Supremo e transitavam em julgado. Então, muitas empresas tinham essas decisões favoráveis, falando que ela, no caso dela específico, a lei 7689 era inconstitucional. Então, ela ficava, em tese, tranquila e não recolhia a CSLL. E aí, duas decisões chegaram, eram várias decisões, né, favoráveis para os contribuintes, em âmbito dos tribunais, inclusive,
Mas aí chegaram 2 processos no STF, que foram esses recursos extraordinários aqui, o 146.733 e o 150.764, que foram julgados em controle difuso, ou seja, essas decisões só valeram para aquelas partes daqueles processos. E aí o Supremo, quando analisou essa lei, ele falou que ela não é inconstitucional. Ele determinou que a única parte inconstitucional dessa lei seria o artigo 8º e 9º, que determinava uma certa retroatividade da lei para o exercício anterior. Porque ela fala, a lei foi editada em 88 e o artigo 8º falava que em 31 de dezembro de 88 já tinha que ser paga a CSLL, naquela apuração do resultado. E aí, com base no princípio da irretroatividade, da anterioridade, o Supremo entendeu que essa parte é inconstitucional. Mas, quanto aos demais pontos que eram discutidos pelas empresas, não precisar de uma lei complementar, a base de cálculo ser a mesma do imposto de renda, quanto a isso, o Supremo falou, não, isso aí é constitucional. Não há nenhuma inconstitucionalidade nisso, a lei é válida. Então, já deu aquela balançada em todo mundo, né? Essas decisões falando que a CSLL era constitucional. Mas quem tinha uma sentença transitada em julgado permanecia tranquilo, porque isso aí eram decisões em processos específicos e essa decisão valeu para quem estava nesse processo. Só que aí entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi essa DI número 15. E aí, quando ela foi julgada pelo Supremo, em 2007, e aí essa data é importante, porque ela foi mencionada pelo ministro Barroso, essa ação aí, ela foi julgada em 2007 e declarou que, conforme o Supremo já tinha falado naqueles 2 recursos extraordinários, a lei é constitucional. E aí, essa decisão, por ser em controle concentrado, ela vincula a todos. Todos. Ela tem eficácia, o termo jurídico que o pessoal usa é erga omnes, que vincula a todo mundo, inclusive quem não foi parte do processo, até porque um controle concentrado não existe partes, né, como, particulares. E aí, vamos falar então dessa decisão recente de 8 de fevereiro, nesses 2 REs aqui, que discutiram exatamente essa situação da coisa julgada anterior, já vigente, e das ações do Supremo que declaram uma mudança de posicionamento, né, com relação a essas coisas julgadas. Primeiro ponto que a gente precisa deixar claro aqui é que os acórdãos dessas decisões ainda não foram publicados. Então, a gente ainda não tem como saber detalhadamente o que foi dito por cada ministro. Eu tive acesso ao voto do Barroso, mas não aos demais, né? Mas esses votos ainda não foram, como o acórdão, né, é composto por todos os votos, e isso ainda não foi publicado. Mas a gente já sabe a tese que foi publicada, e a tese foram essas 2 aqui. A primeira é decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, que é a mesma coisa que o difuso, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, ou seja, aquelas decisões que só valem entre as partes do processo, não impactam automaticamente a coisa julgada que tenha se formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. O que é uma relação jurídica tributária de trato sucessivo? Uma relação que se repete no tempo. Então, por exemplo, um tributo sobre a propriedade. Você é proprietário de um carro. Você, por ser proprietário de um carro, todo ano vai pagar o IPVA.
essa relação é de trato sucessivo. Ano que vem vai pagar de novo, se continuar proprietário, e no outro, e assim sucessivamente. É diferente, por exemplo, de uma relação única, que é, por exemplo, a do ITBI. Vendi um imóvel, incide o ITBI. Ponto. Acabou, é só naquela venda. Não vai incidir mais, a menos que o próximo dono venda, mas eu não vou pagar mais. E são essas, e a relação da CSLL é exatamente essa. Todo ano a empresa tem que apurar o seu resultado e ver lá se tem que pagar a contribuição social sobre o lucro líquido ou não. E aí, o segundo ponto da tese fala o seguinte: já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgados nas referidas relações. Que relações? Tributárias de trato sucessivo. Respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual ou a noventena, né? Que é a mesma coisa da anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Então, nós já temos aqui o que o Supremo decidiu. Ele decidiu que, se você é uma empresa que tem a sua coisa julgada lá, a sentença transitada em julgado desde o ano de 1994, falando que você não precisa pagar contribuição social sobre o lucro líquido. Desde 1994, essa empresa não pagava, por exemplo. Essa empresa, a partir de, segundo o entendimento do Barroso, a partir de 2007, que é quando foi julgado a ADI número 15, deveria ter feito não, me fugiu a palavra. Provisão. A provisão daquele valor, porque ela já sabia o posicionamento do Supremo. Então, está aí o primeiro entendimento que circulou na mídia, inclusive com um vídeo do Barroso falando sobre isso e tudo mais. Só que teve muita discordância dos outros ministros lá do Supremo. A gente viu até, acho que o Luiz Adriano compartilhou um do Fux, né, falando disso, falando mal desse julgamento. Mas a tese está aí, e ela está valendo. Mas o que é mais relevante aqui? O que a gente está percebendo? Que o Supremo está mudando o foco da proteção que ele dava antes. Em outras palavras, antigamente tinha esse tema número 733, que era um outro julgamento do Supremo em repercussão geral, que falava o seguinte, que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória. Essa decisão, também em repercussão geral, é diametralmente oposta à atual. Ela privilegiava o quê? A segurança jurídica. Porque ela falava, se você tem uma coisa julgada, ela vai valer a menos que a outra parte entre com uma ação rescisória, para tentar, né, invalidar aquela sua coisa julgada. O ponto é, a ação rescisória tem um prazo para ser ajuizado de 2 anos. E muitas dessas ações já tinham transitado há muito tempo, porque essa discussão ela é antiga, né? A lei é de 88. Então, assim, várias dessas decisões são de 92, por aí. Então, a gente está percebendo, então, a mudança do entendimento do Supremo para quê? Uma proteção a proteção do Supremo era para a coisa julgada, né, para a segurança jurídica, e agora
nos termos do voto do Barroso, a proteção é da isonomia concorrencial. Por quê? Porque ele fala que se não é justo que duas empresas no mesmo ramo ficam competindo no mercado, sendo que uma tem uma decisão favorável lá de 1992, falando que ela não precisa recolher a contribuição social sobre o lucro líquido, enquanto a outra precisa, porque ela não tem essa decisão, ela não juizou a ação na época. Então, o entendimento foi de que a concorrência precisa ser igual no mercado e essas situações geram desequilíbrios no mercado, né, concorrencial. Então, mudou-se o entendimento do Supremo quanto a isso, né, como eu estou mostrando aqui. Agora vamos falar dos efeitos práticos, porque assim, tem gente que está falando, acabou a coisa julgada, não vale mais para nada, o Supremo rasgou a coisa julgada e tudo mais. Mas não é bem assim não, porque o próprio Código de Processo Civil já previa hipóteses de relativização da coisa julgada. Eu trouxe aqui o artigo 505, inciso 1º, que fala o seguinte: nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ou seja, à mesma causa, salvo 1. Em se tratando de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que ficou decidido na sentença. Então, o que está sendo dito aqui? Que se existe uma relação de trato continuado, que é aquele exemplo que a gente também já deu, do IPTU. Estou até falando do IPVA, agora estou dando um exemplo aqui de IPTU. Digamos que tem um contribuinte que é isento de IPTU com base numa lei municipal X. Essa lei X fala que os imóveis têm que ter a característica Y. Por exemplo, imóvel com a metragem até 300 metros é isento. Residencial, por exemplo. Então, na vigência dessa lei, enquanto você for proprietário do imóvel e o imóvel tiver essa metragem, ele terá isenção. Só obviamente, você não vai precisar entrar com uma ação para todo ano falar eu sou isento, eu sou isento, eu sou isento. Não. Mantendo a característica do imóvel, né, a metragem que está falada na lei Y, na lei X, né, a característica Y da lei X, se isso for mantido, que é o estado de fato, a sua isenção está mantida. Agora, se for revogada a lei X, né, por exemplo, entra um prefeito novo, passa uma lei e fala assim, olha, não vamos mais dar isenção. Isso aconteceu recentemente em Contagem. Contagem não cobrava IPTU. Tinha uma lei lá que dava isenção para imóvel residencial desde muito tempo atrás. Só que aí uns 2, 3, acho que na última eleição, ou na penúltima, chegou o prefeito e fez com a maioria na Câmara, revogou a lei da isenção. O que aconteceu? Modificação do Estado de Direito. Você tinha uma relação de trato continuado, que era todo mundo isento, de repente deixou de ser isento. E a lógica valeria para a mesma situação se, por exemplo, essa lei da isenção fosse declarada inconstitucional pelo STF. Estaria sendo mudado o Estado de Direito aí, a lei não é mais válida, né? Então, por isso tem uma certa crítica aí de que essa situação do Supremo seria nova e ele estaria inovando, acabando com a coisa julgada. Não é bem isso. Até porque isso no civil já era, né, no direito civil, isso já era muito discutido, essa questão da relativização da coisa julgada. Por quê? Porque, às vezes, tem algumas provas que são irrefutáveis num processo e elas acabam surgindo depois do processo. E aí vamos supor que já tem uma coisa julgada sem aquela prova, mas existe a prova posterior ao processo. O caso clássico disso é o exame de DNA numa ação de investigação de paternidade, né? Digamos que existe uma investigação de paternidade mais antiga, na época não existia o exame de DNA, falou que o sujeito não era filho.
posteriormente, o cara faz um exame de DNA, comprova que é filho, né? Aquela decisão vai falar, não, mas ele não é filho? Não, a situação de fato mudou, né? Então, é preciso que se relativize a coisa julgada nessa hipótese. E aí vem a defesa até, né, do ministro Barroso da concorrência nesses casos, porque é justo para quem, né, entrou no mercado agora concorrer com alguém que tem uma liminar antiga falando que não tem que pagar a contribuição? Essa é a discussão. Então, assim, essa é basicamente a discussão que a gente viu é essa. Só que o ponto interessante dessa tese decidida pelo Supremo é que ele fala que deve-se respeitar os princípios da irretroatividade e da anterioridade. Ou seja, se o Supremo declara constitucional um tributo e eu tenho uma decisão que falava que ele era inconstitucional, transitado em julgado. A partir do momento que o Supremo declara constitucionalidade, para mim, que tenho a coisa julgada, né, falando da inconstitucionalidade, aquele tributo vai valer a partir do próximo exercício. E também, se for o caso, né, vamos supor que a gente esteja no mês de dezembro, e seja uma contribuição, tem que respeitar aquela noventena de 90 dias. E não poderia jamais o fisco me cobrar retroativamente, né, a essa data da decisão do Supremo. E aí o ponto que muita gente está criticando é que o Supremo está querendo cobrar desde 2007, nesse caso específico da CCLL, né? Só que, assim, tem uma certa diferença de simplesmente falar, eu deixei passar e a coisa, o tempo passou, não aconteceu nada. Não, o fisco ele vinha autuando os contribuintes, mesmo com a coisa julgada. Ele vinha autuando, e aí essas discussões foram acontecendo desde 1992. Várias delas são nesse período entre 92, o fisco tentava autuar, até 2007. E aí, o que o STF falou nesse julgamento do dia 8 de fevereiro? Que não é possível essa cobrança entre 92 a 2007. Mas a partir do momento que, em 2007, falou-se que, né, o Supremo falou que é constitucional, aquela lei com efeito erga omnes, né, tem efeito de uma lei, como se fosse uma lei nova para esse pessoal que tinha a coisa julgada em seu favor. Mas aí, então, ele vai me cobrar desde 2007? Não. Ele tem que, por exemplo, o fisco tem que ficar lançando a cada 5 anos, porque senão acontece a decadência. Então, a partir de 2008, se o fisco não fez o lançamento, não tiver autuado a empresa, digamos que agora surge uma autuação, ela vai poder voltar, no máximo, 5 anos para trás. Ela não vai poder discutir desde 2007. Né? E aí, para a gente pensar ainda naquela hipótese, mas isso é um absurdo e tal, vamos supor uma situação ao contrário. A pessoa entra, vai discutir em juízo sobre um determinado tributo, e aí fala assim, não, a decisão o tributo é devido e essa lei é constitucional, você tem que pagar. E essa decisão transita em julgado. Imutável, não pode mais ser alterada. Mas vamos imaginar que daqui a 10 anos o Supremo vai lá e fala que aquele tributo, aquela lei é inconstitucional. O fisco poderia virar e falar, não, mas espera aí, contribuinte tal, tal, tal e tal, eu tenho a coisa julgada falando que aquela lei é constitucional, então eu vou continuar cobrando deles, mesmo sendo um tributo inconstitucional. Né? Então, assim, a regra tem que valer para os dois lados, né? Essa é a lógica, né? Não faria sentido que a pessoa tivesse
fosse forçada a ficar pagando um tributo inconstitucional. E aí, outra questão, outra reflexão que eu gostaria de trazer aqui, porque o STJ tem também colocou uns filtros lá para chegarem os processos no STJ, que é o tal do recurso repetitivo. Então, os recursos repetitivos no STJ também são julgados com essas mesmas características, de ter efeitos para todos, né? Então, essa situação vai valer para os casos julgados em recursos repetitivos no STJ? Quando estiver falando de um caso que, eu estou discutindo se aquela lei é válida ou não, se ela está de acordo com o CTN ou não, e isso chega no STJ é julgado em repetitivo. E aí, se a decisão for contrária a uma coisa julgada individual, também vai ter interrupção automática dessa coisa julgada, né? Lembrando que no caso da CSLL, a posição do STJ era ao contrário do STF, e falava que valeria a coisa julgada, né? Tinha um posicionamento lá já de muitos anos nesse sentido. Então, são algumas questões que ainda virão aí pela frente. E acho que é isso a nossa discussão de hoje. Estou aberto para questionamentos. Meu contato aí, se alguém quiser também mandar alguma dúvida, sugestão. E é isso, pessoal. Então vamos lá. Depois a Poliana vai compartilhar com vocês aí os slides, né? E aí aqui nesse slide tem o que a gente publicou aí nessas últimas semanas sobre coisa julgada. Então bastante coisa foi publicada, incluindo aqui o ofício circular da CVM que foi citado agora há pouco pelo Fernando, e também o projeto de lei que foi colocado na Câmara. Ele ainda não andou, só foi aberto lá. Tem aqui os detalhes e o link aqui para o projeto de lei também, para quem quiser depois aprofundar. Sobre reforma tributária, a gente continua tendo aí muitas notícias todos os dias, né? E a gente tem compartilhado aquelas que a gente entende ser mais relevantes. Aqui eu peguei hoje aqui do Google as últimas notícias, e aqui o que a gente publicou nas últimas semanas no blog. Então, de momento, o que vale comentar é que existe uma expectativa de aprovar no segundo trimestre na Câmara e no terceiro trimestre no Senado, com todas os comentários aí e expectativas e perspectivas que existem. Vale a pena acompanharmos aí. Acredito que daqui a 2 meses a gente abre uma sessão aí para quando tiver a publicação aí do grupo de trabalho, o que eles pretendem fazer a partir da análise das duas PECs, né? O que vai avançar. Então, enquanto isso, sugiro vocês irem acompanhando e a gente vai sempre trazendo alguma coisa relevante aqui para vocês. No mês passado, eu trouxe aqui 2 slides falando um pouco do que é a PEC 110 e o que é a PEC 45. Então, eu repliquei aqui esse mês de novo, na hora que a Poliana compartilhar. Para quem não viu aí no mês passado, vale a pena dar uma olhada de maneira simples o que tem de diferença de um para o outro, levando-se em consideração que a expectativa é que sejam discutidos os dois e criado a partir dos dois uma proposta fatiada e que algumas etapas sejam aprovadas esse ano. Se alguém tiver alguma dúvida aí, por favor, pode abrir o microfone, senão eu vou avançando. Zé, Pode só falar, a questão, Juninho. as PECs estão transitando, mas tem a questão do Bernardo, né? O governo provavelmente irá propor alguma reforma. Então, por isso que a gente tem que fazer um debate mais para frente mesmo, porque como que a proposta do governo atrapalharia as PECs que estão em transição, ou conflitaria, ou talvez até o Fernando queira dar o pitaco lá também, né? Entendeu? Você tem uma proposta aí em construção pelo governo, através do Bernardo Api, né? Sim, dentro aqui dessas notícias aqui que a gente publicou e que a gente tem trazido
nas últimas reuniões, né, atualizando a partir do governo novo, foi criado um grupo de trabalho. O Bernap, ele é o responsável aí do governo, como se fosse um subsecretário aí para a reforma tributária, Aham. e o Bernap, ele é o autor da PEC 45, Entendi. Então junto ele com vai. a Vanessa e esqueci o nome do outro colega lá do CCIF, e a PEC 45, ela foi criada por eles, e a PEC 110 é a PEC que foi criada na Câmara pelo deputado na época, Rauli, e que hoje está no Senado. O modelo já exposto pelo Bernap é que ele vai analisar as duas PECs, mais um tanto de emendas que foram colocadas aí, até aqui, se dá uma olhada aqui, ó, abaixo da foto aqui Uhum. do relator, né? Eles citam aqui que no último parecer foram acatadas diversas emendas e tem várias outras, né, que foram colocadas. Então, assim, o que eu acredito é que vai ficar em cima dessas duas para vir uma proposta para frente e, obviamente, que o Bernap acredita mais no que está na PEC 45 e dentro do que ele puder influenciar e puxar, ele vai puxar mais para a PEC 45. Mas, como nenhuma das duas tem aprovação total, vai ter muita negociação aí entre as casas. E aí a ideia é aprova-se uma PEC na Câmara e envia-se para o Senado, o que supostamente mata a PEC 110 no Senado atualmente. Ela deixa de ser discutida e discute-se a proposta que vem a partir da PEC 45, que hoje está na Câmara. Tá? Então, esse é o cenário de momento. Quem quiser aprofundar um pouco mais, desculpa. Aqui tem as últimas publicações que a gente fez desses pontos mais relevantes, né? Porque todo dia está saindo muita notícia, então não vale a pena a gente ficar publicando tudo, que é muita repetição, é muita coisa não tão relevante, mas de maneira geral é isso. Aí tem as discussões da área do setor de serviços, dizendo que vai aumentar o tributo. Eu até publiquei, tem um quadro comparativo também que eu publiquei há poucas semanas, e tem um aqui que eu recomendo vocês darem uma lida, que ele faz um contraponto. Eu acho que é esse aqui, a reforma tributária sim, aumento de imposto para serviços não, que o autor faz vários contrapontos demonstrando que a reforma tributária não é só uma situação que vai resolver a vida de todo mundo, aumentar a arrecadação, não aumentar a carga tributária de ninguém. Então tem muita coisa a ser debatida aí, como a Zona Franca de Manaus, como empresas imunes isentas e por aí vai. Perfeito. Beleza, Juninho? Nota fiscal de serviço nacional. Então, dia 3 de abril, inicia-se. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Zé Adriano, só uma pergunta. Diga. Sobre a reforma tributária, você está acreditando que esse ano ela sai, esse novo governo, com o novo ministro ou não? Qual que é? Eu acredito. Porque, assim, Eu acredito que um pedaço sai. eu vi comentários que o governo não estava com maioria na Câmara para aprovar projetos no Senado. Mas até eu não sei se isso também procede. Márcio, entra aí uma discussão política, né? De acordos e combinados aí. Então, assim, eu acredito que um pedaço passa esse ano. Não sei qual o tamanho do pedaço, se metade, mais da metade, menos da metade. E o próprio Bernap publicou aí, ou falou um dia desse aí, que a previsão otimista é que seja aprovado esse ano e que aí, a partir de 25, teria o IVA, né? Então, assim, para o ano que vem, não teria nada ainda, né? Porque precisa ser regulamentado, né? Precisa ser feita uma lei complementar, tem todo um processo que precisa vir após a aprovação da reforma, que aconteceria o ano que vem. Então, considerando que um cenário otimista é que para 2025 tenha um IVA, mesmo que não completo, eu acredito nesse cenário aí. É o que eu acredito hoje.
Tá ok. Aí, falando de nota de serviço nacional, dia 3 de abril começa a obrigatoriedade para os MEIs que são prestadores de serviços. Então, quem é MEI, prestador de serviço, obrigado a emitir nota em qualquer momento, ele terá que emitir pelo ambiente nacional a partir de 3 de abril. Isso para nós é relevante porque significa o ambiente nacional em produção com uma obrigatoriedade ali associada a ele. E aí a gente já falou bastante aqui de nota de serviço, a gente acompanha desde a outra época do projeto piloto, aí há 3 anos atrás, e aí eu trago aqui um reforço aqui para quem já participa, para quem não viu antes, sobre a obrigatoriedade. Então, assim, a pergunta, né, os municípios que continuarem usando seus emissores locais, né, seus sistemas de nota de serviço, eles vão ser obrigados a mandar as notas para o ambiente nacional? Então, a resposta é: se eles quiserem aderir ao ambiente nacional, sim, eles são obrigados a transmitir as notas para o ambiente nacional. E por que eles quereriam aderir à plataforma, né? É porque é a forma que eles terão de ter acesso às notas fiscais dos contribuintes deles, né, emitidas em outros municípios, né? Então, os municípios, por exemplo, São Paulo, por que São Paulo tem interesse, Belo Horizonte, de estar aderente ao ambiente nacional? Poderia continuar usando o seu sistema normal, porque vai ter acesso ao ambiente como um todo e às demais notas lá que os outros contribuintes, as empresas que estão em outros municípios emitem contra os contribuintes de BH, ele passa a ter acesso. Então, por isso que nós temos hoje uma adesão tão relevante. Hoje nós temos mais de 200 municípios. Isso representa bem mais do que a metade do volume de notas do Brasil e a metade do volume de ISS do Brasil. E aqui eu destaquei, até compartilhei no WhatsApp lá do BXGDE, a situação aqui de Minas Gerais. Então, Minas Gerais, Belo Horizonte e Contagem estão conveniados e ativos, então as notas estão disponíveis no ambiente nacional. Os que estão em amarelo é que eles já estão conveniados, mas ainda não estão ativos. E os que estão pintados de vermelho é porque eles têm alguma pendência de documentação, mas estão se conveniando, né? E esse status aqui é atualizado em 1 de março, então pode ter alguma atualização. E aí fica aqui o reforço da nossa recomendação para quem está em municípios que não estão nessa lista aqui, que busque junto ao município aí um status e faça uma pressão para que eles participem, porque vai beneficiar vocês no sentido de que vocês terão acesso aos documentos fiscais em um ambiente nacional, diminuindo muito aí a dificuldade, a qualidade e o custo de acesso no modelo que é hoje pulverizado. Falando de outros assuntos aí, Ô, Zé né? Adriano, uma Pois pergunta ao não? Lucas aqui. Diga, Tudo bem, Lucas. né? Tudo Com jóia em essa você? questão da nota fiscal de serviço, nota fiscal nacional de serviço, você sabe, assim, né, se já tem alguma discussão em relação à revisão da 116 para acabar com aquela questão de onde o ISS vai ser recolhido, porque tem uma discussão enorme sobre isso, se é no município onde é executado de fato a atividade, mas não está no anexo terceiro, se é tudo que está no anexo terceiro, enfim, igual a gente tem muitos casos aí do 1402, né, de manutenção, conservação, enfim, que é o que mais dá problema, porque ele não está no anexo terceiro, mas os municípios onde o serviço é executado querem o ISS para lá, assim, né, já tem até julgados aí a favor dos municípios. Você sabe se tem alguma discussão em relação a isso? O que acontece é o seguinte: a partir do momento que o município adere ao ambiente nacional, então vamos pegar como exemplo Belo Horizonte e Contagem,
que já estão aderentes e vocês estão em Contagem, certo? Certo. Uma grande parte aí, a sua matriz, né? Não só em Contagem, mas sua matriz Exato. está em Contagem, que o Lucas é da Magnesita. Então, o que acontece? Belo Horizonte e Contagem, eles estão obrigados a respeitar o que está na lei complementar hoje. Então, eles não podem exigir de Perfeito. você o ISS, que é, por exemplo, de Betim, ou que é lá de São Paulo, capital. Perfeito. Na hora que adere ao ambiente nacional, ele respeita a LC 116. Então, esse é o primeiro ponto que já resolve uma parte do problema. A Exato. discussão da LC 116, ela é uma discussão legislativa. E aí, nos últimos anos mais recentes, o que eu vi foi só a parte lá dos serviços de Uber da vida e dos serviços de cartão de crédito e plano de saúde, né? Por exemplo, que foi esse mais recente, que é onde mudou e teve até um período de transição em que antes o ISS era no prestador e ele passou a ser aonde estão domiciliados os usuários, que ainda até hoje não tem um sistema para isso, que ainda está sendo elaborado e está sendo constantemente prorrogada a obrigatoriedade desse sistema. Então, nos últimos anos, foram as únicas discussões que eu vi na linha legislativa. Eu não vi nenhuma discussão sobre o 1402, especificamente, manutenção e tal. Então, o ambiente nacional, o que acontece? O município ele é obrigado a submeter o código dele, né, o código tributário dele, e ele é obrigado a aderir a algumas premissas do ambiente nacional. E uma das premissas é essa, é que o ISS é só de um do que está lá, não pode ser de mais de um, não, entendeu? Ótimo, excelente. Obrigado. Falou. Aí, falando de outros assuntos aqui, que a gente fala de uma maneira mais rápida, mas quem tiver qualquer dúvida ou comentário pode fazer como o Lucas aí. Tivemos publicação de IPVA da SPB, né, como sempre vai chegando perto aí e eles vão publicando. Da ECF a mesma coisa, tivemos 2 publicações, uma semana passada. SPED fiscal também, publicação de uma versão lá em fevereiro. Outra na semana passada, tratando aí do bloco H e dos registros C aí, C591, 95, 97. Tivemos a aprovação de uma nova versão do Guia Prático, que vai estar vigente a partir de 1º de abril. Então, a expectativa é que seja publicado nessa semana o Guia Prático. E aí, a recomendação que o Juninho fez lá para a Reinf vale, né, para todos os demais PEDs. Então, assim, publica-se um Guia Prático, sempre vai lá, dá uma olhada no que mudou, para ver o que impacta para a empresa de vocês, né? A gente, quando for publicado aí, a gente vai compartilhar com vocês, e se houver relevância para trazer como um tema, a gente traz aí nas próximas reuniões. São Paulo reafirmando que vai eliminar a GIA, né? Que junto com Minas está entre os poucos estados que ainda não eliminaram a GIA, no caso de Minas, a DAP. Então, São Paulo reafirmando que vai desobrigar. E aí aproveito para dizer em relação à DAP. Então, o ano passado foi publicada uma legislação dizendo que seria publicado o cronograma de obrigatoriedade de dispensa da DAP e centralização no SPED fiscal. E a Secretaria da Fazenda ainda não definiu isso. E tem uma expectativa de que isso demore um pouco mais, infelizmente, na minha opinião. Então, ainda está com muita inconsistência entre o que eles apresentam de divergência da DAP com o SPED fiscal e o que o contribuinte consegue identificar. E aí continua até hoje, né, com a DAP vigente aqui em Minas. Nota fiscal eletrônica, várias notas técnicas publicadas aí. Então, durante o mês, então umas 4 ou 5, e aí a nossa recomendação sempre é que vocês sempre vejam, sempre avaliem se tem impacto, e aí se tem impacto, né, analisar qual é o impacto e aonde que é, né, se é
no sistema que gera nota, se é o sistema que recebe nota, se é no RP, na solução fiscal, aí sempre avaliar. Da parte de combustíveis, aí a questão de monofásico está tendo bastante alteração também, né, que é essa última nota técnica aqui. E na parte da FD Contribuições, no começo de março teve a publicação de uma nota tratando de crédito presumido quando se contrata transportadores que são optantes pelo Simples. Então, para quem tem esse cenário, avaliar se tem impacto. No caso de combustíveis, né, foi criada uma nova obrigação. Então, com a definição do regime monofásico, o COTEP aí entendeu que os SPEDs, né, o SPED fiscal e nota fiscal eletrônica especificamente, não são suficientes para atender as informações, e aí criaram um sistema, aí, uma nova obrigação acessória, que as empresas que distribuem e comercializam os combustíveis vão precisar aderir. E sobre o E-Social, teve a publicação de uma nota técnica aí em fevereiro com ajustes no layout aí.